Gostaria de convidar os irmãos e irmãs a abrirem suas Bíblias em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Paulo está concluindo a sua carta aos Romanos e então ele dedica o capítulo 16 desta carta a algumas recomendações finais, algumas saudações também a algumas pessoas que fizeram parte do seu ministério, do seu trabalho, mas há uma recomendação muito especial para nós neste dia, que nós encontramos nos versículos 1 e 2. Romanos, portanto, 16, versos 1 e 2, nós encontramos o seguinte: recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Cencreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e a ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe. Nesses últimos versículos da carta, nós encontramos, portanto, esta referência a essa irmã chamada Febe. Febe significa brilhante, radiante. Há indícios, de acordo com alguns manuscritos, de que esta irmã tenha sido a portadora da carta aos Romanos. Imagine só o privilégio desta irmã em ser a portadora, ser aquela que foi um instrumento de Deus para levar esta carta até aos Romanos, até a igreja situada na cidade de Roma. A carta aos Romanos é um dos maiores tratados de teologia, se não o maior tratado de teologia que nós temos, no Novo Testamento especialmente, e um tesouro teológico aquela irmã, segundo muitas fontes, inclusive constam anotações em alguns manuscritos, anotações em rodapé de alguns manuscritos antigos, ela teria sido, portanto, a responsável por levar essa carta, entregar esta carta à igreja em Roma. Paulo teria escrito esta carta aos Romanos enquanto estava em Corinto, e Febe fazia parte da igreja em Cencreia. Cencreia era o porto marítimo de Corinto. Provavelmente ela estaria viajando até Roma. Nós não sabemos qual era o ofício dela, qual era o trabalho dela. Há alguns que conjecturam que ela fosse uma espécie assim de mercadora e que viajasse muito. Não sabemos se ela estava indo de férias, se estava indo simplesmente para cumprir mais um trabalho, mas o fato é que ela estava indo até Roma e provavelmente Paulo então a encarregou de entregar esta carta aos romanos. Ela precisaria, quando chegasse a Roma, de hospedagem ou simplesmente de contar com a hospitalidade dos irmãos em Roma, e por isso então Paulo apresenta esta recomendação. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe. Certo autor nos lembra que é muito comum ainda hoje, né? Naquele tempo era mais comum ainda, mas hoje ainda é comum
você, por exemplo, recomendar alguém para um cargo, para um emprego, ou recomendar alguém que dê atenção a você quando você chegar num determinado lugar, pedir a alguém que tome cuidado, tome providências, ajude você a se instalar, ajude você durante o tempo que você estará num país distante, estará num lugar distante. Como é bom a gente viver esse cuidado de alguém. Paulo está dizendo, eu estou recomendando a vocês, esta irmã, estou recomendando. Que bênção poder recomendar alguém, não é verdade? Que bênção poder recomendar alguém, por exemplo, para uma vaga de emprego. Que bênção poder ser recomendado por alguém, porque isso indica que alguém confia em você, confia na sua capacidade, confia no seu caráter, confia na sua idoneidade, na sua integridade. Paulo disse aos irmãos de Roma que Febe era uma mulher digna de ser recomendada. Recomendada. Não há ressalvas. Não há ressalvas quanto à conduta, quanto ao caráter de Febe, esta irmã. O que Paulo destaca é simplesmente a sua disposição em servir, a sua prontidão em servir. Ela é apresentada por Paulo simplesmente como a serva da igreja, ou como uma serva da igreja em Cencreia. E essa palavra serva, ela é justamente a palavra que dá origem à palavra diácono, na língua portuguesa. Então, quando Paulo usa essa expressão, ele está dizendo que Febe era uma diaconisa da igreja em Cencreia. Diácono é alguém que executa os pedidos de outro, especialmente de um mestre, é um servo, é um atendente, é um ministro. Em vários momentos essa palavra no Novo Testamento, ela aparece justamente como ministro, como um servo de um rei, que está atento às ordens de um rei, que está atento às necessidades de um rei. Ela é chamada, então, a Febe é chamada de uma diáconos daquela congregação que estava na cidade de Cencreia. O próprio Cristo, o próprio Senhor, é chamado também de diácono. Você pode abrir a sua Bíblia, se você está no capítulo 16, no capítulo 15 aos Romanos, no versículo 8, Paulo se refere a Cristo como esse diácono. Romanos 15, verso 8, vai dizer, pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, foi constituído servo da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos pais. Esta palavra ministro aqui é a mesma palavra diácono, é a palavra que é utilizada também para expressar diácono. O Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, uma obra extremamente preciosa, afirma que o significado no Novo Testamento desta palavra deriva essencialmente da pessoa de Jesus. Por isso Paulo a aplica a Jesus, porque ela deriva, o sentido dela deriva do próprio Cristo, deriva do próprio Senhor Jesus Cristo e também do seu Evangelho. Fica sendo, portanto, um termo que denota a ação amorosa em prol do irmão, em prol do seu vizinho, que, por sua vez, é derivada do amor divino, do amor de Deus, e também descreve a coinonia, a comunhão que deve haver entre os irmãos, na medida em que um serve o outro.
em que nós servimos uns aos outros. Quando Jesus servia aos seus discípulos e aos homens em geral, tratava-se de uma demonstração do amor de Deus e da humanidade do tipo desejado por Deus. Ou seja, quando nós estamos servindo uns aos outros, nós estamos fazendo o que Deus fez por nós, nós estamos nos entregando ao serviço que Deus tem se dedicado a nós, e Cristo nos deixou o exemplo para conosco. Jesus disse em Lucas capítulo 22, no meio de vós eu sou como quem serve. Jesus não disse, no meio de vós eu sou como quem manda. Ele disse, no meio de vós eu sou como quem serve. E o Filho do Homem, disse Jesus, não veio para ser servido, mas para servir, Um dos exemplos mais claros desse serviço de Jesus aos seus discípulos, nós vamos encontrar em João capítulo 13. Em João capítulo 13, nós vamos encontrar Jesus na última ceia, e ele, então, apanha uma bacia, enche de água, apanha a toalha e começa, então, a lavar os pés dos discípulos. Pedro reage e diz, não, Senhor, tu não faças isso comigo. Ele diz, Senhor, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Então, pode lavar tudo, Senhor, até a cabeça. Jesus disse, não, só os pés já são suficientes. Jesus, então, toma essa providência, cinge a sua roupa e começa a lavar os pés dos discípulos. E ele termina dizendo, vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e dizem muito bem, porque de fato eu sou o mestre e senhor. Pois eu, o Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, e desta forma vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois é um exemplo que eu estou dando a vocês. Da mesma forma como eu fiz, façam também aos outros. Façam também aos outros. Ao apanhar a bacia e a toalha, Jesus assumiu o lugar do servo mais humilde na hierarquia dos servos de uma família naquele tempo. O servo mais humilde era o encarregado de lavar os pés dos seus senhores quando chegavam em casa com os pés empoeirados das estradas cheias de poeira que haviam naquele tempo. Darrell Bock disse que a posição de Jesus torna essa atitude de lavar os pés dos seus discípulos algo tão admirável, porque é uma pessoa com toda a autoridade. Jesus Cristo, com toda a autoridade que ele tinha, com todo o poder, o Senhor dos céus e da terra, Rei dos reis, assume a condição de um escravo medíocre, humildemente, apanha os seus instrumentos, a bacia e a toalha, e lava os pés dos seus discípulos. Ao desempenhar esse ato, Jesus faz algo que os escravos hebreus eram instruídos como algo de muito baixo valor, especialmente para os mestres da lei naquele tempo. Esse mesmo autor afirma que se Jesus, tendo esse posto superior, lava os pés deles, eles, como seus alunos, como seus aprendizes, devem fazer o mesmo uns pelos outros, porque Jesus nos deixou exemplo que deve ser imitado, exemplo que deve ser seguido. Jesus representou aos seus discípulos um exemplo que estivessem então prontos para imitar. Jesus lembra aos seus discípulos de forma clara, incontestável, que havia dado o exemplo daquilo que deveriam fazer os discípulos aos seus liderados e não serem servidos por eles. Viva para servir.
Essa é a inspiração que nós temos em Febe, esta é a inspiração que nós temos na essência da palavra diáconos, porque ela deriva da atitude do próprio Cristo em fazer-se servo para conosco. O texto que move muito o meu coração, que toca muito ao meu coração, é Filipenses capítulo 2. Quando Paulo, ao introduzir aquele hino precioso que ele registra na sua carta, no capítulo 2 aos Filipenses, ele vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento, a mesma maneira de pensar, a mesma mente, o mesmo agir que houve também em Cristo Jesus, o qual deixou a sua glória e fez-se servo. Poderia ter se apegado à sua posição, à sua glória, mas abriu mão de tudo isso, tornando-se servo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele se fez servo. Ele se fez servo. Uma das linguagens preferidas do profeta Isaías é justamente do servo sofredor. O servo que sofreu, mas cumpriu a sua missão. Essa é a descrição do próprio Cristo. Então, a palavra diácono vem essencialmente da obra de Jesus, da atitude de Jesus junto aos seus discípulos. E essa é a atitude que Ele espera, que o Senhor espera, não apenas dos diáconos constituídos numa igreja local, mas de todos os crentes, de todos os salvos, de todos aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, que sejam movidos ao serviço, que sejam movidos a servir. A quem devemos servir? Eis uma pergunta importante. Essencialmente devemos servir a Deus e as pessoas. O texto nos diz, no verso 2, Romanos 16, verso 2, pois Febe tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Paulo disse: esta irmã que está chegando aí em Roma, ela tem sido de grande auxílio para muita gente, ela tem ajudado muitas pessoas, ela tem sido uma bênção para muitas pessoas, inclusive para mim. Inclusive para mim. Eugene Peterson traduziu essa frase da seguinte maneira: Febe merece tudo o que fizerem por ela. Ela merece tudo o que fizerem por ela, pois já ajudou a muita gente, até mesmo a mim. Que mulher extraordinária, que foi bênção para tantas pessoas, inclusive para o apóstolo Paulo. Dentre as pessoas a quem você deve servir, poderíamos destacar, primeiramente, a nossa família, a sua família. Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Vejam que palavra extraordinária do apóstolo Paulo. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Paulo vai dizer, nas recomendações que ele está dando ao jovem pastor Timóteo, ele vai dizer o seguinte: se alguém, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, da sua própria família, esse negou a fé e é pior do que um incrédulo, é pior do que um descrente. Que palavra, irmãos, extraordinária do apóstolo Paulo. Se alguém não tem cuidado dos seus, se alguém não cuida da sua família, se alguém não serve a sua família, não serve a sua família, tem negado a fé
e é pior do que um descrente. Que palavra extraordinária! Então, primeiro alvo do nosso serviço precisa ser a nossa família. Filhos, irmãos, pais. Precisamos servir dentro de casa. Dentro de casa. E não podemos impedir que qualquer outro serviço atrapalhe o nosso serviço dentro de casa. O primeiro lugar onde somos chamados a servir é a nossa casa, é na nossa casa, a nossa família. Sirva também as pessoas da sua convivência, as pessoas que convivem com você no seu trabalho. Elas precisam do seu serviço. E esse serviço pode ser expresso, talvez, através de uma simples palavra de ânimo, de encorajamento. Estamos atentos às necessidades das pessoas. Faça uma experiência. Amanhã, quando você chegar no seu trabalho, pergunte à pessoa que trabalha do seu lado, trabalha perto de você, talvez na mesma repartição, talvez na mesma função que você desenvolve. Pergunte: está tudo bem com você? Está tudo bem? Ela vai dizer, provavelmente, está tudo bem. Mas você está bem? Olhe nos olhos dela e diga: você está bem? Você tem algum motivo de oração pelo qual eu devo orar por você durante esta semana? Você gostaria de apresentar algum pedido de oração a Deus durante esta semana? Preocupe-se com as pessoas que estão ao seu redor. Deus as colocou ali, Deus colocou você junto a elas, porque essas pessoas que estão ao seu redor precisam do seu serviço, precisam da sua atenção. Sirva as pessoas da sua igreja. Febe tinha um serviço extraordinário junto às pessoas da igreja. Ela se preocupava com as pessoas que estavam na igreja, porque tem sido auxiliadora, e o texto tem várias traduções, mas também pode ser traduzido por protetora. Ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim, o apóstolo Paulo disse. Era uma mulher hospitaleira, era uma mulher que gostava de receber as pessoas na sua casa, era uma pessoa que prestava serviço àqueles que conviviam com ela na comunidade. Portanto, esse é o cuidado que nós devemos ter também uns para com os outros. Sirva a Deus, sirva as pessoas, mas sirva também independente de cargos e posições que você tenha. Por quê? Especialmente, meus irmãos, porque poucos autores que eu pesquisei defenderam a ideia de que Febe tivesse um cargo efetivo na igreja como uma diaconisa. A grande maioria dos teóricos defende a tese de que o diaconato feminino surgiu numa época bem depois, bem posterior a esta carta. Então, é muito provável que ela não fosse uma mulher reconhecida como diaconisa na igreja, mas ela fazia o serviço de uma diaconisa. Deu para entender, irmãos? Ela servia, independente de ser ou não, de ter ou não. Há autores, inclusive, como William Hendrickson, que diz que nós não teríamos, assim, no Novo Testamento, uma autorização para a ordenação feminina. Eu discordo. Entendo que o ministério diaconal é uma bênção na vida da igreja. E graças a Deus a nossa igreja já superou essa realidade há tanto tempo, e nós temos tantas diaconisas entre nós que desenvolvem um serviço extraordinário. Mas o que eu quero dizer é que, independente de cargos e funções, esta mulher que não estava preocupada com isso, não estava preocupada com a sua posição, com o seu cargo, ela simplesmente colocava as mãos no arado e servia as pessoas. Servia as pessoas com todo o seu coração.
como precisamos de servos. Ela era uma serva da igreja, serva da igreja. Como as igrejas hoje precisam de servos. Infelizmente, muitos preferem ser clientes e não servos. O cliente, muitas vezes, ele se coloca numa posição simplesmente de espectador. Os irmãos sabem daquele parâmetro que algumas pesquisas determinaram um tempo atrás, de 80% e 20%. Que não simplesmente na nossa igreja, mas isso é uma realidade geral, que normalmente nas igrejas 20% servem e 80% recebem o trabalho desses 20%. E esses 80% normalmente, muitas vezes, criticam o serviço dos 20% e reclamam do serviço que os 20% oferecem ao Senhor e à própria igreja. Essa é a atitude de um cliente que não tem base no Novo Testamento. No Novo Testamento, o Senhor nos chama a sermos servos. Servos, nada mais do que servos. Jesus ensinou os seus discípulos de uma forma muito preciosa. Você pode abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, há uma discussão entre os discípulos a partir do pedido de Tiago e João. Eles pediram: Senhor, permite-nos que na Tua glória nos sentemos um à Tua direita e outro à Tua esquerda. Eles queriam um lugar de proeminência. E Jesus diz assim: vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Vocês podem pagar o preço que representa isso? E eles disseram: sim, Senhor. Jesus disse: ok, mas o sentar-se à minha direita e à minha esquerda compete ao Pai, Ele é quem sabe. Verso 42, Marcos 10, 42 vai dizer: vocês sabem que aqueles que são considerados, Jesus emenda dizendo, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Jesus deixa claro, não será assim entre vocês, ou seja, entre vocês não haverá disputa de poder. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, e ele completa, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não apenas para servir, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. Esta conclamação ao serviço torna-se obrigatória, porque detrás dela há o sacrifício de Jesus. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Agora, por favor, abra sua Bíblia em 1 de João, capítulo 3, verso 16. Se Jesus deu a sua vida em resgate de muitos, o que nós devemos fazer? 1 de João 3, verso 16 vai nos dizer: nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. Todos nós sabemos disso, amém, irmãos? Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Vejam como que o serviço deriva do próprio Cristo. Vejam como o serviço deriva das atitudes de Cristo para conosco. É nele que nós aprendemos a servir. É por meio dele que nós aprendemos a desenvolver uma vida de servo. Sirva a Deus. Não dependa de cargos. Não dependa de posições. Meu irmão, minha irmã, dependa do seu chamado para o serviço. E o Senhor chama a todos nós, a mim, a você, a cada um de nós. Ele nos convoca, Ele nos chama para servi-lo. Não para sermos observadores, não para sermos clientes, mas para sermos servos.
De que forma devemos servir? Devemos servir buscando a aprovação de Deus. A aprovação de Deus. Hernandes Dias Lopes diz que a vida com Deus precede o ministério para Deus. A vida é a base do ministério e precede o ministério. Ele diz mais que a maior prioridade do servo não é fazer a obra de Deus, mas ter comunhão com Deus da obra. Deus está mais interessado em quem somos do que naquilo que nós fazemos. Pastor Pascoal Piragini afirma que servir é o propósito para o qual o Senhor nos chamou, e servir a Deus através do serviço que prestamos ao próximo. Porém, segundo o ensino de Jesus, o serviço cristão autêntico, de autêntico valor, implica, antes de tudo, ser. O nosso fazer sempre será decorrente, sempre será consequência do nosso ser, daquilo que nós somos em Deus. Nós vivemos numa geração em que as pessoas são mais valorizadas por aquilo que têm e por aquilo que fazem, e não necessariamente por aquilo que são. Então, muitas e muitas vezes nós vamos encontrar as pessoas buscando mais e mais fazer, simplesmente para resolver algumas questões de autoestima, talvez, de alguns problemas internos, para se sentirem valorizadas. Isso é um problema, porque todos nós caminhamos para um tempo em que talvez não tenhamos condições, as mesmas condições de fazer aquilo que fazíamos antes. E quando não pudermos mais fazer, como vamos nos sentir? A sua identidade não é baseada simplesmente naquilo que você faz, naquilo que você tem, mas sobretudo naquilo que você é diante de Deus. A sua identidade é definida pela palavra de Deus, pelo Deus que diz que você é um filho de Deus, que você é uma pessoa amada por Deus, independente das coisas que você faz, porque o amor de Deus é incondicional para conosco. Mas a grande questão é entendermos que o nosso fazer sempre será decorrente do nosso ser. E se nós não investirmos no nosso relacionamento com Deus, haverá sérios problemas no nosso fazer. Faremos segundo a nossa carne, segundo o nosso achismo, segundo a nossa própria vontade, segundo o nosso próprio ego. Aliás, Tim Keller diz que o nosso ego é extremamente atarefado. Uma das grandes características do nosso ego é que ele, além de ser inflado, ele é extremamente atarefado, porque muitas vezes nós queremos fazer e fazer e fazer para tentar provar para nós mesmos que somos alguma coisa e tentar provar para as pessoas que nós temos algum valor, quando o nosso valor já foi definido por Deus e ele deveria ser suficiente para nós sermos bem resolvidos aqui dentro de nós. Então, o nosso fazer precisa ser uma mera consequência daquilo que somos em Deus. Precisa ser uma mera consequência do nosso relacionamento com Deus. E quanto mais nós investirmos nesse relacionamento, melhores condições teremos de fazer o que Deus aprova, o que Deus quer que façamos. Faremos na medida que Deus quer, faremos do jeito que Deus quer, do jeito que Deus deseja. Faremos com uma motivação santa e pura de glorificar o seu nome, de exaltar o seu nome, não buscar glória para nós, não buscar destaque para nós, não buscar holofote para nós. Deus nos chama a servi-lo. Louvado seja Deus por tantos irmãos e irmãs que têm servido em nossa igreja com um coração semelhante ao coração de Febe. Que Deus nos abençoe e nos ajude, dando a cada um de nós um coração semelhante ao coração desta irmã que cuidou de tantos
tantas pessoas, inclusive do próprio apóstolo Paulo, que esse coração de servo, que serve a Deus, serve as pessoas, começando pela sua própria casa, este coração de servo, que serve do jeito de Deus, do jeito que Deus quer que sirvamos, não simplesmente buscando poder, posições, destaque, mas serve com humildade como o próprio Cristo serviu, como um diácono serviu, serve com motivação santa de louvar e agradecer o nome do Senhor. Que Deus levante mais e mais pessoas com esse coração em nosso meio, e que Ele nos ajude a servi-lo dessa forma, para a sua honra, para a sua glória e para o crescimento do seu reino. Amém? Convido os irmãos para, de pé, cantarmos: no serviço do meu Rei eu sou feliz.